Falando em Copa, queria falar sobre a seleção. Tivemos, o momento que a gente está gravando esse programa, né? Sexta-feira, a segunda ou terceira convocação do Dorival. O que você achou da convocação e, de um modo geral, avaliar a seleção pós-Tite, né? Tite sai, ele já tinha avisado que sairia, né? E aí a gente tem ali um hiato sem técnico com o Ramon, que sai do pré-olímpico para atuar e é um desastre. Isso. E aí tem o Diniz num curto tempo também. A gente falava muito sobre essa questão do Diniz ser um cara de clube, ser um cara de treinamento, precisar diário, de tempo. E aí a Ancelotti não vai vir, aí o Ancelotti simplesmente vai, não avisa ninguém, renova com o Real Madrid. Como que você enxerga a seleção brasileira hoje? Ficou de fato uma bagunça muito grande, né, que existe na CBF, que existiu desde a saída do Tite. E a seleção de fato ficou sem comando e isso acabou sendo refletido muito no que a seleção está jogando. A própria questão do Diniz, vamos lembrar que ele ficou dividido, né, também entre Fluminense e seleção. Além de tudo, teve isso. Foi, né? Campeão da Libertadores. Além dele ser um técnico que precisa ali, que talvez seja o técnico de dia a dia, né? Além dele ter essa característica, de fato ele ficou dividido entre as duas coisas e até teve sucesso no Fluminense, mas acabou não tendo na seleção. E isso acabou sendo refletido no desempenho do Brasil nesses últimos 2 anos aí já. Sim. A gente já tá falando, né? 2 anos. E você vê que a situação aí nas eliminatórias ela é terrível, né? Péssimo. Como a participação na Copa América foi ruim, e na não classificação também para os Jogos Olímpicos, os outros resultados também em categoria de base, e agora nas eliminatórias também a situação não é fácil. Essa é a primeira convocação do Dorival para os Jogos de eliminatórias. Isso, a primeira das eliminatórias. As outras foram de preparação e Copa América. Copa América, isso mesmo. Então é a primeira para eliminatórias, né? Eu acho que tem alguns nomes que são muito legais de a gente ver. Dentre as novidades, principalmente o Luiz Henrique e o Estevão. Porque todo mundo pediu o Estevão na Copa América, né? Também. Mas acho que o próprio Luiz Henrique também tinha que estar, né? Porque, Sim, tá jogando muito bem, né? O Gerson de volta, o Pedro também, né? Um cara que não esteve recentemente e tem jogado muito bem. Pena que ele se contundiu agora, né? Mas ele merece estar também. E a gente não tem esse 9 de verdade, assim, né? Com todo respeito ao Richarlison, ao Joelton, eu não enxergo eles. Eu enxergo eles como polivalentes. São jogadores bons, acho que merecem ter a chance na seleção, mas não são aquele 9 clássico. E a seleção, na minha opinião, precisa daquele 9, né? E o Pedro, eu sinto que é esse cara. A gente tem essa discussão aí desde... Acho que já faz pelo menos uns 10 anos, né? Aquela história da seleção vir aí dos últimos, 30 anos, 40. Careca, Romário, Ronaldo, Adriano. Luizão. Aí já vai para Luiz Fabiano, Fred, né? Então, a gente já tem essa discussão já há algum tempo, né? Mas o Pedro acho que tem que estar. Uma pena, só que isso vai prejudicar de novo os clubes aqui, né? Você pega no caso do Flamengo, por exemplo, né? Poxa, ele já tá aí, tá nas 3 competições, o que é ótimo pro clube. Sim. Mas ele já tá desgastado, ele já tem os problemas todos, ele já vem enfrentando, né? O Tite já vem enfrentando os problemas aí do calendário e ele ainda vai perder mais jogadores agora também para a seleção. O Flamengo tem 3 jogadores lesionados que ou são titulares ou entram, que é o Gabigol, o Vinha e o Everton Cebolinha, que vinha muito bem, né? É verdade. Aí sai Pedro, Gerson, Nico de la Cruz, Arrascaeta e Varela, né, Gu? É isso. Então... E aí ele vai ter 3 competições pela frente. 3 competições pela frente. E aí no momento em que às vezes, porque hoje se pega assim, o Flamengo tem em comparação com outros aí, né, a tabela ainda tá muito bagunçada, mas jogos atrasados seriam remarcados para essa data FIFA, né, ou para a próxima. Então o Flamengo deve ter esse jogo remarcado para 105 jogadores ou mais. Desmartela, né? Aquele problema que a gente volta e fala sempre de calendário, né? Isso, brasileiro e tal. Você acha que o Estevão vai ser mais ou menos o efeito do Lamine Yamal ali na Espanha? Você enxerga o Estevão dessa forma? Porque chegar e ficar assim? Eu, sinceramente, enxergo que ele talvez seja o cara que eu vejo que pode chegar próximo ao Neymar.
em termos de qualidade técnica, de decisão, eu acho ele muito acima Mais que o Endrick, você acha? Mais que o Endrick, eu acho. É que assim, são posições diferentes. O Endrick é aquele cara que finaliza, mas é um jogador, eu enxergo mais uma característica de Gabriel Jesus, não sei se talvez pela estatura também, mas é aquele cara finalizador. É importante pra caramba pra seleção. Eu acho que vai ser muito importante ao longo dos anos. Mas o cara que vai chamar a responsabilidade e a liderança técnica, eu vejo no Estevão, não vejo no Endrick. O Endrick chamou uma responsabilidade muito grande nos jogos ali do ano passado, né? Fez gol no Wembley. Isso eu estou falando desde do Palmeiras, né? Como ele chamou. E depois quando chegou na seleção, né? E o Estevão tem até feito isso no Palmeiras também, né? A gente vê nesses últimos jogos decisivos, primeiro, quanto o Palmeiras sofreu sem ele, e a partir do momento em que contou com ele, como era bola no Estevão pra resolver, né? E assim, chamou muito a atenção quando o Abel falou assim, eu nunca vi nada parecido. E poxa, ele falou isso quando ele estava trabalhando com o Endrick. Né? Então, assim, se o Abel que tá ali no dia a dia falou, é porque realmente acho que é a visão que a gente tá tendo aqui, que ele realmente é diferente mesmo. Você acha que o Chelsea pode atrapalhar o Estevão? Pela bagunça que o Chelsea tá, porque o Chelsea hoje tem 48 jogadores, 15 atacantes, e todo mundo falando, e aí, o que vão fazer com essa Foi a primeira pergunta que eu fiz até ali pro pessoal que trabalha comigo na ESPN, o Mário Marra, que é excelente, né, que tá todo dia ali fazendo Premier League, o próprio Fernando Campos, e quando saiu a negociação, eu falei pra eles, olha, acho que pro Palmeiras é indiscutível que tinha que vender, mas pro Estevão é uma boa aí pro Chelsea. O que eles me passaram, e a visão deles eu concordei, é que eles entenderam que sim, porque o Chelsea tem um time jovem, que vai dar espaço para jovens e onde ele vai jogar. Então, vai chegar e jogar. Então, assim, vai ser um lugar onde ele vai ser bem desenvolvido. Sim. Então, acho que pensando por esse sentido, eu vou... E ouvindo a palavra deles, estão toda semana acompanhando os jogos da Premier League, então eu acredito aí na palavra deles. Eu acho. E voltando à seleção, eu acho que o Brasil tem uma carência muito forte. Talvez desse 9 que eu falei, mas a gente tem jogadores com características parecidas, mas principalmente nas laterais, né? Tive o Danilo sendo convocado. Que era sempre o diferencial do Brasil, né? O diferencial do Brasil, né, Brasil? Teve Cafu e Roberto Carlos, Carlos Alberto Torres. Até mais recentemente, se a gente contar o Daniel Alves e o Marcelo. Que era incontestável. O Maicon mesmo, né? O Maicon jogou muita bola em 2010. E hoje a gente vê o Danilo já com uma idade avançada, é um excelente jogador, mas eu não vejo ele com aquela força que ele tinha antes. É um grande jogador. E aí, Ian Couto, Wendel, jogadores que você olha com uma certa desconfiança, até por não conhecimento mesmo. Jogaram um pouco no Brasil, né? E uma coisa que me chama muito a atenção e discutir isso com os comentaristas, até com esses que fazem a Premier League, quando teve a Copa América, e ficou aquela coisa lembra quando o Brasil perdeu para a Colômbia? Sim. Perdeu, né? Meio campo do Brasileirão ganhou do meio campo da Premier League. Foi, Rios e... Sim. E o Rames Rodrigues. E o meio campo da Premier League é um meio campo de Premier League. E você vai falar que os caras jogam mal? O Paquetá, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, não é? E o Andrés Pereira, mas tinha o outro que era do Flamengo. O João Gomes, isso. Bom, os caras jogam demais. Só que aí uma coisa que eu levei pra eles, uma dúvida mesmo que eu tinha é a seguinte, esses caras, e não é a questão de jogar em time grande ou time pequeno, porque de fato é um meio campo de Premier League, mas não são jogadores dos maiores times da Premier League. Não tá no Big Six. Não tá no Big Six. Mas aí não é a questão de, você joga em time grande ou time pequeno, não é isso. Mas é a maneira como esses times jogam. Então esses jogadores, a maioria, ou todos eles jogam em times onde, na maioria dos jogos, eles são times de velocidade, que reagem, né? Que não tem o controle do jogo. E aí eles são fortes fisicamente e eles reagem e têm sucesso assim. E na seleção é o contrário, né? Normalmente a seleção é quem vai propor e quem vai controlar os jogos, né? Sim. Então talvez seja essa a diferença de um estilo de jogo, porque eles têm muito sucesso na Europa jogando assim, mas a seleção pede uma outra coisa. E aí, assim, aí vai muito do trabalho, do técnico, do dia a dia, do Dorival aí no caso, em adaptar esses jogadores a isso, porque qualidade eles têm. Não, qualidade indiscutível. A gente tem uma seleção de qualidade, mas... eu sinto com uma certa desconfiança e eu vejo a seleção muito afastada do seu público. Não sei se é só por conta dos jogadores, mas eu acho que além disso,
Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gostei da atitude do Danilo na Copa América de discutir com o torcedor que estava cobrando. O que eu ouvi do torcedor, o torcedor falando nada demais assim pra ele. Falando, pô, vocês têm que ter vergonha, vamos jogar. E aí começou a apontar que não tem vagabundo, aqui não sei o que e tal. Cara, assim, esses caras nunca estão aqui, sabe? É um privilégio jogar na seleção brasileira. Claro. Eu acho que talvez um comportamento um pouco mais condizente, né? Não sei, é a minha visão. Talvez exista um distanciamento, acho que talvez pela maneira como eles também se comuniquem, até nas redes sociais com os torcedores. Sim. Eu vou dar um exemplo, não sei se você viu agora recentemente, faz 1 ou 2 semanas, uma entrevista do Thales Magno no Corinthians, ele tava com a mãe dele até falando o quanto o Vasco foi importante pra ele, porque ele era um menino que não tinha estudo e o Vasco abriu as portas. Cara, foi muito emocionante aquilo. A gratidão, né? A gratidão e aquilo, assim, eu tenho certeza que o corintiano que viu, ele se sente muito representado pelo Thales. E esses jogadores da seleção, eles têm histórias iguais. Sim. Mas o torcedor aqui não vê, né? O torcedor aqui vê, sei lá, que às vezes o cara tá de férias em Ibiza ou tá não sei aonde. Não que e é claro que ele tem direito a isso. Claro. É claro que ele conquistou isso. Mas isso muitas vezes pro torcedor acaba criando uma antipatia. Não que ele tenha que se fazer de coitado, não é isso. Mas eles talvez se comunicando, se aproximando do torcedor, o torcedor se sinta mais representado por ele. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa é a grande diferença da Argentina, que hoje se criou naquele elenco. Pode ser. Porque você vê os caras, assim, eu via todos os jogos, os caras cantando com a torcida. Dentro, na frente do hotel, os caras atendiam todo mundo. Eles passavam. O único que não atendia era o Messi, que eu vi que realmente deve ser impossível o Messi lá, até por questão de segurança. De resto, todos passavam, tiravam fotos. Mas você vê, não que os jogadores brasileiros não façam isso, eu não tô dizendo não, isso. Eles fazem também. Mas eu sinto uma certa... eles fazem, mas às vezes parece que na hora da dividida, tipo... meio automático. Até porque, é claro, eu ia citar aqui, parece que agora a gente teve um exemplo da Olimpíada. Me parece que o torcedor ele se sente até mais representado pelo atleta olímpico brasileiro do que pelo jogador da seleção. Sim. Mas assim, também é verdade que o jogador da seleção ele sofre uma pressão também muito maior. Assim, de um ponto de vista geral da opinião pública. Sim. É claro que você imagina que a pressão para um atleta olímpico, para uma ginasta, para uma nadadora, aquilo ali é terrível, né? Sim. Aquela ali 4 anos para aquele momento, para aquele segundo, é bizarro. Não, e se ele perder, ele simplesmente amanhã ele não tem o que comer. Ele não tem o patrocinador dele. Nova bolsa. Se ele não entregar o resultado ali, né? Se ele não entregar o resultado todo dia, ele tá desempregado. Né? Essa é uma situação diferente do jogador de futebol. Mas que ele também acaba sofrendo mais pressão, porque é mais gente palpitando no trabalho dele. Sim. Né? Então são diferentes tipos de pressão. Mas assim, o fato é que, assim, por causa dessa história de se não der certo eu perco meu emprego, eu acho que o torcedor ele acaba se identificando mais com o atleta olímpico. Ele se sente mais representado pelo atleta olímpico do que pelo jogador, porque na cabeça do torcedor, o jogador de futebol é um cara que não tá nem aí pra nada, que ganha muito dinheiro e que não faz mais que obrigação. E a gente sabe que também não é isso. Não é isso. Não é isso, só que eu acho que, cara, se criou uma bolha, né? O jogador, desde que ele tem 14 anos, se cria uma bolha ao redor dele, do futebol, e isso deslumbra muito. Né? Isso acaba afastando ele um pouco, porque ele vira celebridade, ele vira famoso, ele tem milhões de seguidores no Instagram. E desde cedo, ainda mais essa nova geração, né, esses mais recentes, eles desde, como você falou, 13, 14 anos, eles nunca ouviram não. Exatamente. Aí você vai numa estrutura de um Palmeiras, que te dá tudo, no São Paulo, lá em Cotia, você não arruma a sua cama. Vou dar um exemplo, eu fui ano passado, em abril,
eu fui acompanhar eu tô trabalhando num clube, eu fui acompanhar o técnico, ele foi fazer uma jornada nos clubes lá da Argentina, São Lourenço, River Plate, e a gente foi conhecer a estrutura do São Lourenço de Almagro. E aí o cara tava falando o seguinte, ele falou assim, aqui a gente tem uma estrutura, mostrou o alojamento e tal. Aí perguntou assim, que legal, tal, não sei o que, e os meninos onde estão? Ele falou, agora eles estão na horta. Horta? Sim, temos uma horta comunitária e eles têm a obrigação de cuidar, cada um com a sua idade, de um tipo de afazer da horta, e essa horta a gente colhe e é a comida que eles comem. Aí o cara explicou, por quê? A gente não tá obrigando eles a fazer um serviço a mais. A gente poderia muito bem contratar alguém para colocar, mas isso dá um senso de responsabilidade. Ele vai perder 2 horas do dia dele para ele fazer aquilo, e ele, quando tá comendo, ele vai dar valor, porque ele viu o trabalho que ele fez e que tem pessoas que fazem isso. Cara, eu olhei assim pro cara e eu falei assim, cara, que bizarro, assim. Isso é educação, Isso né? é uma educação. É verdade. É assim, é bizarro. Então, assim, realmente eles estão dando valor àquilo. Hoje, o jogador aqui com 14, 15 anos, cara, se o menino é bom, é empresário falando que é o melhor do mundo, que vai jogar no Barcelona, chuteira melhor que tem, não ouve não, vou arrumar coisa, não vou, e é mimado. Então, acho que a gente tá, é uma opinião minha. Muitas vezes, por conta disso, a gente tá criando uma geração de mimados. Porque é isso, né? É difícil ele ouvir não, porque ele sempre tem razão em tudo, tá certo, ele pode fazer tudo. Sim. Isso talvez uns 10 anos pra cá tenha, né, são muitos valores envolvidos, muita gente. E assim, se o jogador não tiver uma estrutura familiar, o cara pira, né? Sim. Porque você imagina que é um menino que, às vezes, por muitos anos, como eu tava contando aqui do Thales Magno, não tinha nada e de repente tem tudo. Sim. Então isso vai mexer com a cabeça mesmo de qualquer um. E de repente ele tá envolvido assim nesse ambiente, e quando ele chega e ele tem sucesso, aí é uma pressão também que não... A gente fez uma entrevista com o Cássio hoje lá no programa, no Sport Center, onde ele falou isso. Ele falou, olha, eu precisei passar por psicólogo, em determinado momento eu precisei ir para psiquiatra, eu precisei tratar meu problema com remédio, porque é uma pressão fora do controle. Imagina que é você ser goleiro do Corinthians. A pressão que não é, né? Uma falha, e o cara que ganhou o Mundial. E o cara ganhou tudo, que não deveria ter nada, né? Imagina, se existe uma pressão em cima do cara, que é talvez um dos maiores ídolos da história de um clube, imagina pra quem não é, ou imagina pra um garoto que de repente tá numa decisão de campeonato, como é o Estevão, que a gente tá falando aqui, e de repente não fez o gol, ou errou um pênalti, a pressão que é em cima de uma criança mesmo dessa. Pra gente encerrar esse assunto de seleção, o que eu vejo assim, eu não sinto isso do Neymar. Eu tenho algumas críticas ao Neymar que envolvem a vida pessoal dele. Eu acho que muitas vezes a gente mistura o pessoal do profissional, isso acaba se misturando. Mas eu acho que o principal desse afastamento o Neymar jogou 4 anos como profissional aqui, 3 anos e meio. O Neymar fez uma história aqui. Eu não sinto um distanciamento do Neymar. Por mais de todas as polêmicas que envolvem a vida pessoal dele, a forma como ele lida, isso é problema dele. Mas eu não sinto esse distanciamento. Eu sinto que realmente, se ele perdeu a Copa do Mundo, ele realmente ficou chateado, sabe? Não, isso eu não tenho dúvida que ele ficou. Se ele perde um jogo, ele fica puto. Eu sinto isso. Alguns jogadores eu não sinto. Talvez seja porque eles vão muito rápido. O Hendrick jogou muito pouco no Palmeiras. O Estevão vai jogar pouco. E alguns outros que aparecem aí na seleção, e a maioria que não sabe quem sabe, o tal do Ian Couto jogou pouco no Curitiba, pode até ser um jogador, mas a gente fala, tem falta de lateral porque a gente realmente não conhece, cara. Isso, e aí, sim, né, porque até a Copa de 2002, a partir de 2002 foi quando virou essa chave, mas se você pegar os 23 de 2002, ali ainda foi dividido. Metade da seleção jogava fora, metade da seleção jogava aqui no Brasil. Sim. Ainda tinha essa identificação. Quer dizer que tem que convocar jogador de dentro? Não, é porque assim, as coisas mudaram e hoje os melhores estão saindo com 17 anos. Sim. Antes era assim, o cara fazia quase que toda a carreira aqui e eventualmente depois dos 25, 26, aí que, recebeu uma proposta milionária do Japão, ou um time da Alemanha quis contratar. Eu imagino uns caras assim, tipo o Djalminha. Djalminha era um craque, cara. Ele jogou. Isso. Foi com uma certa idade pra Espanha, não foi novo. O Edmundo. O Edmundo foi pra. Poxa, ele foi ali pra Fiorentina em 98, 99 ali, né?
depois do campeonato que ele fez aqui em 97, mas por que você não ficou? Porque o sonho dele era jogar no Vasco, no Maracanã, não era jogar no Santiago Bernabéu. E hoje os meninos têm esse sonho, né? Porque, claro, os tempos são outros, mas assim, eu tenho certeza que todos esses jogadores que estão lá, eles gostam muito de defender a seleção brasileira, eles ficam chateados quando não estão na seleção, quando não ganham, e eles têm orgulho de estar. Sim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Às vezes o torcedor comum pode falar assim, o cara não tem amor à camisa. Não, isso não é verdade. Os caras, eles gostam de estar na seleção, sim. Sim, isso eu tenho certeza.